Eu fico aqui perguntando, esse pessoal que adora o Bolsonaro são do mesmo naipe que o Flávio, que toda a coja dele, os filhos, Renan Bolsonaro, que foi pego esse dia com documento falsificado, o Flávio Rachadinha, que disse que pegou dinheiro privado, sabendo que era dinheiro de idosos, dizendo que era inocente, não sabia que o Volcar era bandido, mas foi visitar ele na casa dele, depois que a imprensa descobriu que era a vida todinha negando, assim como o pai dele, mas a Michelle negava as joias no começo, que não sabe nem que joia era essa. Aí depois, quando a imprensa bateu em cima que descobriu, eles tiveram que assumir. Aí também. Aí ele foi na casa do Vocário, dizendo que tentou desmanchar a amizade, porque descobriu que o cara é bandido, tal, 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 que só. Nem eles mesmos, os seguidores deles, acreditam. Mas como são mau caráter, eles acham melhor fingir que acredita, né? Aí o que acontece? Aí o Valdemar da Costa Neto não tem papas na língua, soltou sem querer, sem querer eu não sei como é que é, porque esse homem, ele já falou que o PL pegou dinheiro do Vocário, que o Bolsonaro foi na conta do Bolsonaro 3 milhões, foi na conta do Tarcísio 3 milhões, e por que não fazem justiça com esse povo? Esse Flávio Rachadinha não tinha nem que ter saído do Brasil, o passaporte dele já tinha que estar. Ele já tinha que estar com o passaporte dele parado. Tanto de, de, de investigação que tem sobre esse homem, desde a época da rachadinha, que o pai dele ficou segurando, e até deixar ele ir para os Estados Unidos no meio de uma investigação que ele não poderia nem ter ido. Para quê? Porque ele está vendo que ele está perdendo as eleições, ele está vendo que cada dia a casa está caindo, ele está vendo que os fariseus, tanto do lado dele, quanto o pai dele e os outros que adoram, os outros idólatras, porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, estão caindo máscara por máscara. É pastor cair nas máscaras, é Nicola cair na máscara. Não foi à toa que caiu um raio em cima daquela veneração, aquela adoração que o povo estava com o Nicolas andando a pé. Não é à toa, entendeu? Agora, aprovar um projeto que é bom para o povo. Ter um tijolo colocado, nenhum deles tem. É engraçado, porque o Bolsonaro era presidente há pouco tempo. Os filhos dele sempre foram envolvidos na política. Os aliados dele sempre foram da direita do Rio de Janeiro. Por que eles nunca fizeram nada? Sabe o que eles foram atrás? A última solução era o Trump. Porque eles sabem que o Trump parece um lobo querendo comer a nossa presa. A presa é as nossas terras raras, os nossos ouros, os bens aqui dos Estados Unidos, do Brasil, assim como ele tem feito em outros países. O Trump tinha fama com aquele ator famoso que foi preso. Tem fotos do Trump no meio de pessoas, crianças, pedófilos. O Trump mandou jogar bomba em cima de meio mundo de crianças, matando crianças. É esse povo que você quer que represente o nosso país, que vem aqui fazer de coisa que... Por que ele não pediu na época do pai dele? Está pedindo agora que está perdendo nas pesquisas, sabe que não vai conseguir soltar o pai dele, nem aquela coja de fariseus que foram quebrar o que não era deles. Mas a Bíblia é bem clara, meus irmãos. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não. Diz, dai a César o que é de César. E ele diz, o que tu colherás, tu também se farás. Então não tem Flávio Bolsonaro, não tem Trump, não tem nenhum bolsonarista, não tem nenhum desse político corrupto, Nicolas, nenhum, que não vão saber a fúria do Deus vivo, Deus de Jacó, de Isaías, de Isaac, de Abraão. E aqui no Brasil tem muitos fariseus como você, Rachadinha, miliciano, vagabundo, fariseu que batizou não tem 3 meses e foi planejar contra o nosso país. Porque você não foi preocupado com milícia, não, porque você foi condecorar a milícia lá dentro dentro do prédio, dentro do carceleiro, perdão, dentro de uma cadeia, você foi condecorar um miliciano, você tinha eles dentro do seu gabinete, mas você foi atrás do PCC e do Comando Vermelho, sendo que um monte de amigos seu envolvido, que você tem foto, tem tudo. Você estava com a corda no pescoço, falou, ou morrer ou morrer. Então eu vou atrás daquele lobo que ele está doido para devorar aqui nossas terras. E eu vou negociar com ele. Eu vou falar, me ajuda aí, aceita sobre o PCC, sobre o Comando Vermelho, me ajuda aí, faça isso aí, manda o seu secretário fazer, e eu te garanto que o negócio vai virar ao meu favor.
E o povo vai esquecer esse negócio do vocário. E eu vou ganhar e tu terás da mão que tu quer. Num prato, numa bandeja, o povo brasileiro e as riquezas brasileiras. Mas a Bíblia diz que teve um homem na Bíblia que ele tinha multidão de soldados. Ele era muito mais poderoso e o outro tinha bem menos. E eles rodearam a noite toda, aquela poucos soldados. E os homens acharam que ia devorar eles, que ia matar eles. E dizendo, cadê esse Deus deles? De repente Deus mandou um anjo e matou milhões de soldados. Porque quem é Trump perto de Deus? Quem é Bolsonaro perto de Deus? Quem é Flávio Rachadinha miliciano, ladrão de idosos perto de Deus? Quem são esses fariseus que estão no púlpito denegrindo a imagem de Deus, usando o nome de Deus para fazer o mal? Quem é Trump na fila? Meus filhos, você não conhece a Deus. Aquilo ali no Nicolas, lá naquele tempo do trovão, do raio, foi só um exemplozinho de como Deus tem nojo de idólatras. E aguarde. Tudo que eles fazem, eles parecem aquele espetor bugiganga, para prejudicar o povo brasileiro. A Bíblia diz, ai daqueles traidores, dos seus patrícios, dos seus irmãos de pátria e da sua pátria, ai daqueles. A palavra de Deus não volta em vão. Jesus não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Prepare-se, tu que dorme. Prepare-se, Bolsonaro. Prepare-se, Rachadinha. Prepare-se, foragido Flávio Bolsonaro. Como você mesmo falou, que é uma vingança que você tem que fazer no Brasil, né? Que tem que devastar tudo, que tem que matar todo mundo. Mas é preciso. Prepare-se. E prepare-se, Trump. O que você não pagou na sua juventude, você irá ver a mão de Deus agora. Porque você não mexeu em Cuba, você não mexeu em Venezuela, você não mexeu, em outros países, em Tailândia, você mexeu na terra brasileira, no povo brasileiro, aonde Deus tem ciúmes. Tem tranqueira que Deus vomita, mas tem homem e mulher de Deus que ele deixa de destruir uma cidade por amor a essa vida, entendeu? Por amor a um servo verdadeiro. A Bíblia diz que ele larga 99 justo para ir atrás de uma ovelha perdida, mas que tem conserto. Não uma ovelha podre, mentirosa, fariseu, contraditório, que faz as cagadas e caça culpado. Assim como Saul, que vivia perseguindo Davi, 24 horas perseguindo Davi, com inveja de Davi, e perseguindo e planejando matar Davi 24 horas. No final, ele terminou se matando sozinho. Cuidado, família Bolsonaro. Cuidado, Nicolas. Cuidado, PL. Cuidado, Valdemar da Costa Neto. Cuidado, Trump. Cuidado, vocês aí que estão mexendo no Brasil. Vocês vão se matar sozinhos. Não vai precisar ninguém sujar as mãos com bosta. Fica a dica.